Bem-vindos! A ideia desse vídeo é mostrar para vocês a utilização das macros do Excel chamadas utilitárias. As macros são uma extensão do Excel, elas não pertencem ao Excel, mas são usadas para você fazer o seu trabalho de modo mais fácil. Agora nós vamos ter uma visão geral do que é possível fazer com as macros e mais para frente a gente vai ver especificamente como usar cada funcionalidade separadamente. Você pode acessar a máquina através desse menu aqui, Suprimentos, onde você vai ter do lado esquerdo um menu chamado Úteis. Nesse menu você tem primeiro algumas opções que vão mostrar para você como formatar o seu documento, os dados do seu documento, por exemplo, retirar espaço, deixar maiúsculo, minúsculo. Você vai ter também a opção de trabalhar pegando a tabela e separando ela em várias planilhas e depois juntando novamente. Vai poder fazer conjuntos de seleções de dados para depois usar esses conjuntos. Vai poder também usar o Excel para organizar melhor seus arquivos do disco. E vai também poder jogar os seus dados do Excel para dentro de documentos do Word. Vamos a alguns exemplos, então, para deixar as coisas mais claras. Vamos supor que você recebeu um e-mail com alguns dados de funcionários que estão na sua firma, alguns que já entraram de férias e outros que vão entrar de férias. E você quer usar esses dados no Excel. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir no meu e-mail, vou selecionar meus dados. E vou colar eles aqui no Excel. Mas se você perceber, os dados vieram tudo na mesma coluna aqui. Então vamos usar nossos marcos para quebrar eles em várias colunas. Pronto, agora os dados estão em várias colunas. Vamos dar uma ajeitada aqui na planilha. Eu vou aproveitar também para tirar alguns espaços que estejam desnecessários na minha planilha. Eu vou aqui tirar o espaço desnecessário e vou também deixar tudo em minúsculo. Pronto, assim a gente usou a parte de formatação das macros para transformar os dados que a gente pegou do e-mail para uma planilha do Excel. Eu vou cortar o vídeo e importar os outros dados aqui na nossa planilha. Então aqui está os outros funcionários que estão em férias. Tá? E eu vou aproveitar e vou comparar os funcionários que estão em férias com os funcionários que eu tenho na minha planilha. Vou criar uma nova coluna, colocar em férias e vou pegar as matrículas dos funcionários que estão em férias. Copio para minha de funcionários e agora eu vou usar as macros para comparar a coluna em férias com a coluna matrícula. Então o 1000 está em férias e o 1005 também está em férias. O 1001 e o 1002 não estão em férias, que são o Arthur e o Sandro. Eu também posso usar as macros para limpar os dados. Vamos criar, por exemplo, algumas linhas duplicadas aqui nessa planilha. Então, 1001 duplicado e a 1005 também está duplicada. Então, eu posso ir agora na macro e vou pegar aqui e excluir linhas duplicadas. Então, ele vai pedir alguns dados para mim. Eu vou tirar 1001 e 1005 que voltou aos dados sem duplicação. Posso também excluir dados que eu não queira. Por exemplo, vamos supor que eu não queira nenhum administrador nessa tabela aqui. Eu vou aqui, seleciono administrador e vou excluir linhas com esses dados. Então, administrador, ok. Ele vai limpar todas as linhas que tem administrador, só sobrou o nosso operador aqui. Vamos dar uma olhada agora em como trabalhar com várias planilhas usando esse menu planilhas aqui. Por exemplo, aqui tem aqui uma tabela que tem o departamento de administradores e operadores. Eu posso separar os administradores e operadores em várias abas aqui embaixo. Para isso eu vou em úteis, planilha, separar a planilha atual. Então ele vai criar aqui uma planilha de administradores, que tem Edson, Sandro e Oswaldo. Então aqui tem Edson, Sandro e Oswaldo. E operadores que tem o Arthur e o Mané. Que são operadores Arthur e Mané. Além disso, nós podemos também fazer ao contrário. Por exemplo, aqui nós temos as duas planilhas administrador e operador.
e vão juntar essas duas planilhas numa única planilha só. Então, vou aqui em úteis, planilhas, juntar de várias planilhas. Escolho administrador e operador. Então, vai ter uma linha de cabeçalho, 5 colunas, e aqui está a planilha resultante, onde tem tanto os administradores quanto os operadores. Posso também atualizar a planilha, por exemplo, vamos supor que a matrícula 1000 de Edson passou para Edson Silva. E aqui na minha planilha principal eu quero trazer as alterações para cá. Então, planilhas, atualizar de acordo com a coluna, todas as colunas que eu quero. Meu índice vai ser matrícula. E vou escolher as duas planilhas que tem os dados. Aí atualizou aqui para Edson Silva. Eu posso trabalhar com seleções salvas também. Por exemplo, eu tenho aqui a minha tabela de funcionários e vamos supor que a matrícula 1000, 1005 e 1003 que eu selecionei aqui não são mais válidas. Posso vir aqui em útil, seleções, vou salvar essas seleções como matrículas inválidas. Isso vai salvar na memória uma seleção chamada matrículas inválidas. E eu posso vir aqui, por exemplo, em seleções, inserir valores, vou ver o que tem matrículas inválidas, 1000, 1005 e 1003. Então, vamos supor que eu chego aqui em administrador e quero tirar todas as matrículas inválidas daqui. Eu vou em úteis, seleções, excluir linhas na seleção. Se tiver matrículas inválidas, vai excluir. Aliás, o 1002 que é o Sandro, que foi o que eu não selecionei aqui. As macros permitem que eu também trabalhe com arquivos no disco. Eu tenho que, por exemplo, alguns arquivos que estão no diretório, eu vou usar o Excel para melhor organizar esses arquivos, separando eles por data e também trocar o nome deles de acordo com a data em que eles foram criados. Então, vamos criar uma planilha com os arquivos. Aqui está o local que eles estão. E eu vou usar as macros para listar os arquivos que estão nesse diretório aqui. Arquivos diretório, escolho listar macros, arquivos. Coloco o diretório aqui e as macros vão trazer para mim o nome do arquivo, a data em que ele foi criado e o tamanho do arquivo listado no Excel. Agora eu vou melhorar um pouquinho essa planilha, vamos botar um cabeçalho nela. Aqui seria o local, aqui o nome do arquivo, a data e o tamanho. Vamos também colocar o ano em que foi criado, o mês que foi criado e o dia que foi criado. Então aqui eu tenho os arquivos originais, o novo nome que eu criei, concatenando a data dele com o ano, o mês e o dia. Agora a gente pode usar novamente as macros para copiar os arquivos que estão à esquerda para a direita. Eles vão criando também os diretórios. Eu clico aqui em arquivos diretórios, copiar da esquerda para a direita. Foram criados arquivos. E se eu olhar lá no meu diretório, tem os subdiretórios aqui, onde estão os arquivos já separados de acordo com a minha data. Outra coisa que as macros permitem também são criar documentos do Word baseados numa tabela. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela de o funcionário no início e final de férias dele, um documento do Word
onde eu coloquei o empregado vai ser a coluna D, então aqui na tabela coluna D, que é o nome dele. O início das férias vai ser a coluna E, que é o início das férias. Os dias, coluna G. E quando ele retorna, coluna F. E a do meu modelo de documento de férias para esse outro diretório que vai ter o nome, matrícula e o nome dele. Últimos, hoje, vou gerar o documento aqui. Gerou. Então posso vir aqui no meu folder, resultados, matrícula 1000, que é do Edson. Então, empregado Edson Silva, vai entrar no dia 1º de 2023, até o dia 1º/2, com 31 dias. E essa foi uma apresentação geral do que se pode fazer com as macros. Nos próximos vídeos a gente vai passar parte por parte, explicando como as macros funcionam e como você pode utilizá-las para fazer o seu trabalho mais detalhadamente. Até logo!